E a gente teve a fala do pastor Henrique Vieira, que eu vou colocar aqui, compartilhada por ele, inclusive, para que a gente possa ver a fala dele, e depois eu quero o teu comentário. Não vou nem fazer perguntas, vou passar depois direto para ti, para que tu faça o comentário da fala do pastor Henrique. Vamos contribuir, gente. Existe perseguição religiosa a... Vamos botar porque bem no início, para não parecer que ele falou o que não falou. Existe perseguição religiosa a pastores no Brasil. Silas Malafaia está sendo investigado por tentar coagir a justiça brasileira e atacar a democracia. Ele não está sendo investigado por pregar o evangelho. Já faz tempo que Malafaia decidiu bolsonarizar e não evangelizar. E eu lamento profundamente isso. Tem uma cronologia nessa história. Já faz algum tempo que Malafaia usa o púlpito como palanque de ódio, intolerância e hostilidade. Abre aspas para Malafaia dar porrete, desculpa a palavra, em LGBTs. O que isso tem a ver com o evangelho, a promoção da paz e o amor ao próximo? Então, se você resgata as pregações de Malafaia há algum tempo, elas já estão tomadas por ódio, intolerância, hostilidade, algo muito distante do espírito do evangelho. Mas, num segundo momento, Malafaia dobrou a aposta e trouxe Bolsonaro para o púlpito, para fazer do púlpito um lugar de palanque eleitoral e ideológico, o que é extremamente absurdo, porque você desrespeita a liberdade de consciência, de expressão e de voto de cada irmão e cada irmã. Então, transformou o púlpito num lugar de propaganda política para Bolsonaro e a extrema-direita. Isso se evoluiu. Depois, Malafaia desacreditou as urnas eletrônicas, desrespeitando a soberania do povo. Opa, deu aqui uma... Só um pouquinho. Vamos de novo. A internet nos deixou na mão, mas já vai voltar mais uma vez para cá. Continue contribuindo, gente. Vamos mandar mensagens aí com perguntas também, questionamentos, que é sempre bom a gente interagir com vocês. Vamos lá. Democracia a gente ganha, a gente perde. Mas Malafaia aumenta o seu poder contra a democracia, questionando o resultado eleitoral. E, por fim, Malafaia organiza manifestações antidemocráticas para tentar coagir a justiça e livrar Bolsonaro. E agora ele se martiriza, se heroiciza e usa a igreja, mais uma vez, uma relação utilitária para se dizer perseguido. No fundo e no fim, parece que ele deseja ser preso para se heroicizar, se autoproclamar, dizer que há perseguição, mas não há perseguição religiosa contra pastores no Brasil. Malafaia usa a igreja, utiliza a igreja para propaganda ideológica, para o bolsonarismo, para a mobilização do ódio, para a intolerância, para atacar a democracia, e tem que ser devidamente investigado. E faz tudo isso com ira, com raiva, com ódio. É realmente alguém que contraria o espírito democrático, ataca a diversidade, ideologiza e bolsonariza a igreja e ataca também a própria democracia. Não há perseguição religiosa contra pastores e pastoras no Brasil. Obrigado. Perfeita a fala do pastor Henrique Vieira. Antes de passar a palavra para o Sérgio, dar um recado rapidamente aqui para vocês. Sempre tem aqui, não é a maioria da nossa comunidade, muito longe disso, mas sempre tem um ou outro aqui que manda os recados de mesma natureza. Vocês falam demais do bolsonarismo, vocês falam demais do malafaísmo, vocês falam demais da direita, vocês falam mais da extrema direita. Vamos falar do nosso lado, do que tem de bom do nosso lado. Talvez a gente não tenha entendido o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Eu acho que deve ser esse tipo de problema. Porque nós vamos fazer o quê? Fechar os olhos para tudo que está acontecendo? A gente tem parlamentares bolsonaristas com interlocução com a Casa Branca, trabalhando com Trump contra o Brasil e de forma muito austera, de forma muito rígida. Nós temos um parlamento no Brasil que tenta, de todas as formas, articular uma anistia para os golpistas do 8 de janeiro e tenta aliviar penas a todo instante para aqueles que fazem parte do primeiro núcleo, que começa a ser votado a partir do dia 2 de setembro. Articulam também para lançar um candidato para, de todas as formas, ganhar uma eleição, para dar indulto para o Bolsonaro e anistia, se tudo para eles der errado, depois que forem eleitos, tomarem esse tipo de decisão.
Nós temos a todo instante tentativa de redução da lei do racismo para tentar aliviar o seu Léo Lins, por exemplo, e todo mundo parou de falar em relação a isso. Atacam os direitos humanos, mas pedem direitos humanos para eles, e agora estão aí com uma CPI do INSS tentando de todas as formas colocar tudo no colo do Lula para articular de alguma forma uma possibilidade de impeachment. Estou falando isso porque eu acompanho a Auriverde, foi o que foi dito na Auriverde hoje, durante todos os dias. Estão também articulando nos bastidores para que as escolas cívico-militares, que ninguém mais está falando, se expandam por todo o território nacional e virem modelo a partir dos municípios e dos estados. Então a gente não pode simplesmente achar que vamos parar de falar deles e vamos falar de nós, porque isso é tipo fazer catequese, sabe? Vou para a igreja para falar para os meus. Não. Gente, desculpa, mas não é por aí. A gente precisa um pouco mais de prudência, também de estar com um passo à frente e saber que outrora problemas ocorreram justamente por taparmos os olhos e achar que estava tudo certo, que eles eram uma cambada de imbecis. Esses imbecis tomaram o país de assalto por 4 anos no executivo e continuam com o país tomado para eles no parlamento. Então era isso que eu queria dizer. Agora sim, 17 horas em ponto. Sérgio, Silas Malafaia nos últimos dias tem tentado de todas as formas acumular apoios para poder compartilhar nas redes dele e tem curiosamente publicado apoios de pessoas sem nenhum tipo de expressão no meio evangélico. Ele não está conseguindo colocar grandes nomes dentro da rede dele. É um padre que não é padre, que é de uma igreja católica que não é nem romana, é uma igreja alternativa católica, um pastor auxiliar de uma igreja já não grande coisa, que faz um texto lá e ele diz, tamo junto, que texto excelente. Caiu a casa definitivamente, vai ser esquecido pela história, independentemente de ser preso ou não, ou ainda tem um pouco de pólvora para queimar o nosso pastor preferido? Deixa eu só te agradecer, Viário, o seu comentário sobre a exposição que a gente dá, porque diariamente nas redes sociais e mesmo no podcast eu recebo esse tipo de comentário. Não vamos falar disso. Como assim? Como se isso extinguisse toda a fonte de problemas que a gente tem. E bem interessante e triste você lembrar que o parlamento continua tomado e as câmaras de vereadores em todo o país regurgitam o bolsonarismo e propostas bolsonaristas. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Vamos lá, Sabe o que a Auriverde falou hoje, para ter uma ideia? Eles falaram hoje que precisam urgentemente aconselhar o ministro André Mendonça a não pegar voos particulares, somente voos comerciais, porque senão, por ele ser o relator da CPI do INSS, podem querer matar ele. Vocês estão falando hoje na Rádio Auriverde para 25 mil pessoas. Que coisa. Vai lá. Olha só, Viário, no sábado foi interessante que a gente estava aqui no período da tarde e tinha acabado de sair um vídeo novo. Você citou, sim. Lembra? Acabou de sair um vídeo e tal. E esse vídeo é bem interessante, não deu nem tempo da gente comentar, nem ouvir, só depois, porque foi o primeiro vídeo que o Malafaia falou, acho que 5 ou 6 versículos bíblicos. Sim. Fazia muito tempo que ele não se referia à Bíblia Sagrada. Mas qual que foi a proposta do vídeo? Foi para quê? Para tentar passar pano para a história do palavrão, ou seja, aquilo que eu havia comentado, isso realmente pegou mal, e continuaram saindo matérias, ontem, por exemplo, no UOL, falando que ele tentou mostrar que obteve apoio e que esse apoio não aconteceu, daí, acho que foi o UOL também ouviu o Vinícius, do Observatório Evangélico, dizendo que Silas Malafaia nunca foi unanimidade nem dentro da Assembleia de Deus. Então, de alguma forma, assim, é legal a gente olhar nessa dinâmica, não é nem dinâmica, né? Essa loucura toda, a gente vê, assim, que, vamos dizer que ele está... Eu não sei de quem foi a expressão, hoje eu passei por várias notícias, mas alguém o chamou de leão desdentado. Opa! Então, eu gostei muito disso, porque, na verdade, ele continua rugindo, mas ele está banguela e, assim, sem saber muito o que fazer. Tanto que,
já começa a se aventar quem são os potenciais substitutos. Então, alguns já se equivocaram e foram para o lado lá do Ottoni de Paula, achando que o lance dele falar bastante seria a mesma coisa que trocar um pelo outro, não tem diferença. É um cara, como eu diria, venal. É só você colocar a plaquinha que daí ele vai para lá. E, ao contrário, ele é encarregado de fazer a ponte de Ronaldo Caiado com os evangélicos. Ele foi contratado para isso. Então, ontem eu vi a colunista da Folha falando que talvez o Ottoni de Paula seria... Ou seja, só sobrou isso para a gente. Sai o Malafaia, entra o Ottoni de Paula. Meu Deus, é a mesma coisa que você escolher morrer por tiro, por facada ou ser enforcado. Porque, assim... isso definitivamente não é a igreja evangélica, nunca foi a igreja evangélica. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um histriônico, que a gente tem alguém gritando desesperadamente, a gente tem aí em todo o país um montão de pastores legais. É só olhar a palavra agora do pastor Henrique Vieira, um dos poucos caras que, não sendo absolutamente a favor do Estado laico, não esconde o pastor e não usa o pastor como carteirada. Sim, com certeza.